Olá amigo, tudo bem com você? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Saiba que cada pedido de oração que você tem deixado aí através do nosso chat, temos orado, temos intercedido para que o Senhor Jesus possa alcançá-lo com a bênção que você está esperando receber do Senhor. Amém? Também peço você que possa fazer a sua inscrição em nosso canal, deixando aí também o seu like, ative o sininho. E é claro, amigo, compartilhe também essa mensagem nas suas redes sociais, através aí também dos seus meios, para que outros possam ter acesso à palavra de Deus. Hoje eu quero estudar com vocês um tema de extrema importância, um tema que é o centro do livro do Apocalipse. 3 mensagens exclusivas que Deus deixou para mim e para você. 3 mensagens exclusivas confiadas ao remanescente. Apocalipse capítulo 14, temos a primeira, a segunda e a terceira mensagem angelical. E hoje eu quero trabalhar com você a primeira mensagem angelical. É um tema longo, vou ser bem sucinto no tema, vou fazer várias sínteses aqui, porque eu sei que você também tem estudado a palavra de Deus e eu quero apenas corroborar para que você possa conhecer um pouco melhor esse tema. Tudo bem para você? A Bíblia, no livro do Apocalipse, capítulo 14, o verso 6 adiante. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Para entendermos esse verso, precisamos recorrer um pouquinho de história, precisamos recorrer à história. Tudo começa em 1816, quando um jovem da igreja batista chamado Guilherme Miller inicia um estudo da palavra de Deus usando uma concordância bíblica de Cruden, e ele estudava verso por verso, e aquilo que ele não compreendia, ele se demorava naquele texto até que ele compreendesse, então ele mudava de verso. E assim ele chegou no livro de Daniel, no capítulo 8, no verso 14, o texto diz que até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. E ele então buscou informações, ele entendeu que tarde e manhã, de acordo com Gênesis capítulo 1, verso 5, representa um dia. Ele entendeu que o santuário foi criado aqui nesta terra e na cabeça dele, então a terra seria o santuário e que esta terra seria purificada então e Cristo voltaria. E ele então agora inicia um estudo, o que representa 2.300 tardes e manhãs, se tarde e manhãs representa um dia, então eu preciso entender o contexto. E aí profeticamente, de acordo com o princípio dia-ano, ele compreendeu que cada dia em profecia representa um ano, que os 2.300 dias na realidade seriam 2.300 anos. Agora, qual seria a data? E ele então, ao estudar o livro de Esdras, ele compreende que seria no ano 457, quando o povo de Israel recebe autorizações para reconstruir as muralhas de Jerusalém. E ele então agora vai estudando e vai compreendendo. E aí ele chega então em 1843 da nossa era. Cristo voltaria na cabeça de Guilherme Miller em 1843. Só que ele conhece um jovem de uma outra denominação chamado Samuel Snow. E Samuel Snow, ao calcular com ele os textos bíblicos, usando o calendário judaico e não o calendário gregoriano, que é o nosso calendário, eles entenderam que Cristo voltaria então no mês de outubro, e não no ano de 1843, mas no ano de 1844. E chegaram na data de 22 de outubro de 1844. Guilherme Miller ficou com medo de pregar essa mensagem, e ele orando a Deus: Senhor, é de teu querer, é de tua vontade, envia alguém então me pedindo para que eu possa pregar esta mensagem. E o sobrinho dele, após ele acabar de orar, bateu na porta e disse: tem uma igreja inteira esperando o Senhor para pregar, porque Deus falou que o Senhor tem uma mensagem para essa igreja. Começa ali então o ministério dos Milleritas. Inicia-se ali agora a pregação
do advento de Jesus Cristo. As pessoas vendiam tudo que tinham, as pessoas faziam de tudo para que pudessem entregar a vida a Cristo Jesus. É bem verdade que outro grupo ridicularizavam a Mille, aquele grupo zombava das pessoas que acreditavam nessa mensagem. Igrejas fecharam as suas portas para trabalhar no coração de cada irmão, de cada irmã, para que combatessem as heresias ensinadas por Guilherme Miller. Não foi fácil para convencer o coração das pessoas que Cristo voltaria em 1844. Mas esses homens, eles não desistiram e foram ganhando forças. Eles entendiam, é impossível essa profecia estar errada. E Satanás, ele levanta então vários grupos para confundir a mente das pessoas. Você sabia que do período de 1840 a 1844, vários movimentos foram levantados? Por exemplo, o espiritismo moderno com as irmãs Fox surge dentro desse período. As batidas misteriosas na casa das irmãs Fox. Ali surge o espiritismo moderno. Também surge os testemunhos de Jeová com a torre de vigília, jogando o Espírito Santo por terra, jogando Jesus Cristo por terra. Surgem também os santos dos últimos dias, que tem a ver com a igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. Os mormons, dizendo que a Bíblia é um livro irrelevante para nós, que há um livro escrito para nós, que se chama o Livro dos Mormons, escrito por Joseph Smith. No livro de 2ª Nefe, capítulo 28, verso 4, diz que tolos são aqueles que têm a Bíblia, porque a Bíblia não foi escrita para nós. É dentro desse período também que Charles Darwin escreve o seu livro A Origem de Todas as Espécies. É dentro desse livro que ele joga o Criador por terra, dizendo que na realidade eu e você somos um mero acaso de um acidente cósmico. É tudo dentro desse período, até 1844. Mas um grupo de homens e mulheres pregavam que Cristo estaria prestes a voltar. E tinha uma data, 22 de outubro de 1844. Porém, aquele dia não chegou. Aquele dia tão esperado que Cristo voltaria, se reuniram nos fundos da casa de Guilherme Miller, olhavam para o céu, havia ali um rochedo e todos estavam ali olhando para o céu, esperando Cristo voltar. O dia passou, veio a noite passou. Surge então um grande desapontamento no coração daquele grupo de pessoas. Vários se dispersaram. Mas um grupo se reuniram no outro dia e começaram a estudar a palavra de Deus. Onde erramos? Foram para o livro de Levíticos, foram para o livro de Hebreus, ou a carta de Paulo aos Hebreus, e entenderam a primeira chave. Eles entenderam que o santuário que deveria ser purificado não é o santuário terrestre, porque esse já havia sido destruído no ano 70. O santuário que deveria ser purificado é o santuário celestial, onde Cristo está hoje intercedendo por mim e por você. A chave é o santuário. Amigos, precisamos entender cada vez mais sobre o tema do santuário. A doutrina do santuário é a coluna dorsal da igreja. Se não entendemos o santuário, a nossa salvação ela pode estar comprometida. Porque todo o plano da redenção, todo o plano da salvação, ele está presente dentro do santuário. Falamos de sangue, é santuário. Falamos de perdão, é santuário. Tudo está relacionado ao santuário. O plano da salvação, ele foi ilustrado de maneira didática e pedagógica por Deus através do santuário. O santuário foi a chave para desvendar o desapontamento de 1844. Guilherme Miller compreendeu corretamente o que significa todos os cálculos. A matemática dele, amigos, é inquestionável. O problema de Miller foi o evento.
O evento estava errado. O evento não marcava a volta de Cristo, mas a saída de Cristo do lugar santo e a sua entrada no local santíssimo. Eles compreenderam que o santuário que estaria entrando num processo de purificação não seria o santuário terrestre, mas o santuário celestial. Eles entenderam que o verbo purificar vem da palavra hebraica tsadek, que significa justificar, que em 1844 daria início a um julgamento nas mansões celestiais. Assim como acontecia com o povo de Israel no 10º dia do 7º mês do calendário judaico, ou seja, todo dia 10 de outubro, acontecia o Yom Kippur, que era o dia da investigação, que era o dia do julgamento, era o dia que Deus julgava o seu povo. E se você quer entender isso melhor, leia Levítico capítulo 16, uma porção também de Levítico capítulo 23, porque ali temos ilustrado todo o momento solene e santo do Yom Kippur, o dia da investigação. E este processo é o processo que está acontecendo agora nos céus. Jesus Cristo, ele troca as suas vestes, ele veste então a sua roupa sacerdotal e como nosso sumo sacerdote, ele está no Santíssimo, no lugar santo dos santos. E ali há uma fase do julgamento, conhecido como fase do julgamento investigativo. Se o julgamento, então, é no céu, eu e você precisamos montar a cena do juízo. Quem são, por exemplo, as personalidades do juízo? Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia comigo no livro dos Salmos, no capítulo 50, no verso 6. Sabe por quê? Esse texto ele é de extrema importância, porque a primeira fase do julgamento, chamado de fase investigativa, nos apresenta que Deus, o Pai, é o juiz. É Deus que está assentado como juiz. É o Pai. No livro ou a carta de 1 João, no capítulo 2, no verso 1, diz que Cristo é o nosso advogado. Você percebe? Deus, o Pai, é o juiz e Jesus Cristo é o nosso advogado de defesa. Mas Apocalipse capítulo 12 também apresenta Satanás como advogado de acusação. Aliás, o nome Satanás vem do hebraico Ra-Satã, que significa promotor do mal. Ele é o advogado de acusação. O livro do Apocalipse, no capítulo 5, verso 11, também apresenta as testemunhas, são os anjos. Pastor, e quem são os réus? 1 Pedro 4, verso 17 diz que é chegada a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Quem está sendo julgado? Eu e você. É muito fácil colocarmos no coletivo, né? Nós estamos sendo julgados, mas na realidade, eu e você estamos sendo julgados. Agora, como que Deus trabalha com esse julgamento? O profeta Daniel, no seu livro, no capítulo 7, ele diz: assentou-se o juiz e abriram-se os livros de registros no céu, nos quais estão relatados os nomes e ações dos homens, devem determinar a decisão do juízo. E quando estudamos a Bíblia, encontramos 3 livros: livro da vida, livro memorial e o livro de pecados. O que temos no livro da vida? O nome daqueles que um dia estarão com Cristo nas mansões celestiais. Como faço para ter o meu nome escrito no livro da vida? Quando eu e você somos batizados, o nosso nome é registrado no livro da vida. E o nome no livro memorial, cada pecado vencido, ele está em Malaquias capítulo 3, verso 16, cada pecado vencido, cada tentação vencida, cada lágrima derramada em prol do amor de Cristo, tudo isso é relatado no livro memorial, porque nada passa desapercebido aos olhos de Deus, amém? Mas temos também o livro relatório de pecados, Eclesiastes capítulo 12, verso 14, 1 Coríntios capítulo 4, verso 5. O que temos no livro de registros de pecados? Pastor, é claro que é pecado. Ok, mas quais pecados? Pecados não confessados, pecados não abandonados. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 28, verso 13, aquele que confessa e deixa
alcança misericórdia. Amigo, eu preciso confessar os meus pecados, mas eu preciso abandonar os meus pecados para que eu tenha os meus pecados perdoados. Aí Isaías capítulo 43, o verso 25 diz: eu sou o Senhor teu Deus e perdoo os seus pecados e eu apago todos eles e por amor a mim eu não me lembro nunca mais deles. O livro de Miqueias diz que ele pega os nossos pecados e lança nas profundezas do mar. Jesus Cristo é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Mas quais pecados são perdoados? Aqueles que são confessados e aqueles que são abandonados. Aí vem uma outra pergunta. Quando termina a primeira fase investigativa? A primeira fase ela termina com o fim do tempo da graça, e essa é uma terminologia que extraímos de Apocalipse capítulo 22, verso 11, quando Cristo falar então das mansões celestiais, tetelestai, acabou, encerrou-se, está consumado. Quando os livros fecharem, acaba-se então o tempo da graça. Agora, amigo, pense comigo, quando termina o tempo da graça? Nós não temos autoridade para marcarmos esse evento, mas a Bíblia apresenta 3 maneiras que a porta da graça pode fechar para mim e para você. A primeira forma que a porta da graça pode se fechar, com a vinda de Cristo. Estando preparado ou não, Cristo vai voltar. A Bíblia diz que ele virá como um ladrão não avisa quando vai roubar. Então, a primeira maneira da porta da graça fechar as suas portas é quando Cristo voltar para nos buscar. A segunda forma, quando morremos. Você sabe o dia que morrerás? Não sabe e nem quer saber, não é verdade? Eu também não quero. Mas a Bíblia diz que algo é real, que um dia todos nós morreremos. Isso está em Hebreus capítulo 9, no verso 27. Um dia todos nós morreremos. E se Cristo não voltar em nossa geração, esse será o meu e o seu destino. E por fim, o pecado contra o Espírito Santo. E esse tema ele é muito debatido, mas amigo, o pecado contra o Espírito Santo não é simplesmente deixar de ouvir a voz do Espírito Santo, é um coração que está tão cautelizado pelo pecado que já não consegue mais deixar que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, trazendo um dom que vem de Deus que se chama arrependimento. Nos arrependemos não porque somos bonzinhos, nos arrependemos porque o Espírito Santo trabalha em nós. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Perceberam então? Amigos, esta é a primeira fase. E quando inicia-se então a segunda fase? Terminou então a primeira fase, Cristo volta em poder e majestade, rodeado pelos seus anjos. Toca-se a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitam. Os vivos que aceitaram a Cristo são transformados num abrir e fechar de olhos. E juntos então são levados ao encontro com o Senhor nos ares. Isso está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 13 até o verso 18. Então, somos levados para o céu. E aqui abre-se então a segunda fase do julgamento, que é conhecida como fase comprovativa. Agora, aqueles que não aceitaram a Cristo, o que vai acontecer com eles? Apocalipse, no capítulo 19, no verso 17, verso 18 e verso 21. Aqueles que não aceitaram a Cristo, que morreram, permanecem na sepultura. Aqueles que não aceitaram a Cristo, que estarão vivos na ocasião dele, todos também serão mortos. Triste cena, porque não haverá quem possa sepultar essas pessoas. Eu quero ler o texto mais à frente com vocês. E a pergunta é: e Satanás e os seus anjos? Eles ficarão aprisionados aqui nessa terra durante 1000 anos. Aonde temos a fala, então, chamada de milênio. É o período de 1000 anos que Satanás ficará preso aqui nesta terra, sozinho, sem ninguém para tentar. Esta, então, é a prisão de Satanás. Um período de 1000 anos aqui nessa terra. Olha que diz Jeremias, capítulo 25, verso 33. O que o Senhor entregar à morte naquele dia, se estenderão de uma a outra extremidade da terra, não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a face
da terra. Triste quadro, né? Olha Malaquias, capítulo 4, verso 3. Pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui estamos dentro do quadro da segunda fase, estamos tendo uma visão terrestre, como a terra estará no período de 1000 anos. E no céu? O que estará acontecendo no céu? É a segunda fase, chamada de fase comprovativa. Na segunda fase comprovativa, quem é o juiz? Apocalipse capítulo 20, verso 4, diz que o juiz serão os santos. Estes, então, receberam autoridade para julgarem. Agora, amigo, entenda que a segunda fase é comprovativa. Os santos não estarão batendo martelo quem será salvo ou não, porque já estão fechados os livros. Os que aceitaram a Cristo estão no céu, os que não aceitaram estão mortos, esperando 1000 anos, para que eles então possam ressuscitar. O que na realidade Deus estará mostrando para cada um dos santos porque os ímpios não entraram nas mansões celestiais. Ele estará apresentando um quadro, tudo que ele fez para salvar o ser humano. Quem é o advogado na segunda fase? Não há, porque a salvação é na primeira fase, ou seja, é no momento que eu e você estamos vivos. Enquanto há fôlego de vida, há possibilidade de salvação para mim e para você. Então, quando encerra-se os livros, não existe segunda chance. A chance é agora, enquanto estamos vivos. Surge então a outra pergunta, quem é o acusador? Também não há, porque ele está preso na terra durante 1000 anos. As testemunhas, os anjos, qual é a diferença agora? Que estaremos com eles nas mansões celestiais. Quem são os réus? 1 Coríntios, capítulo 6, verso 2. Os réus são os ímpios, aqueles que não aceitaram a Cristo. Porém, eles ainda estarão na sepultura. Nós estaremos examinando os livros de registros de pecados, que os nomes daqueles que não se converteram, que não se arrependeram, os nomes deles estão registrados ali. E neste livro está o nome daqueles que não aceitaram a Cristo e que foram lançados ou que conheceram a morte. Neste livro encontra-se o nome de pessoas que não aceitaram a Cristo. Neste livro está o nome de pessoas que não abandonaram os seus pecados. E por isso não estão nos céus. É por isso que Cristo, ele apresenta isso para cada santo. Quando terminar então, Apocalipse 20, verso 7 e verso 8 diz: quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto e sairá a seduzir as nações, a fim de reuni-los para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumia. Apocalipse capítulo 20, verso 9. Imagine agora, a nova Jerusalém começa a descer. Satanás, ele vê que todas aquelas pessoas que não aceitaram a Cristo são ressuscitadas. E ele sai então para reunir essas pessoas para a grande peleja. E Apocalipse 20 chama esse grupo de pessoas como Gog e Magog, que na realidade representam nações que eram inimigas do povo de Deus, nações inimigas de Deus. Então aqui é uma personificação do povo inimigo de Deus. E eles estão organizados agora para atacarem a cidade santa que desce do céu. Mas em um dado momento essa cidade para. E agora estamos na terceira fase do julgamento. Na terceira fase do julgamento, quem é o juiz? Apocalipse está nos mostrando a cena final. Se é a cena final, é a cena executiva. Na primeira fase investigativa, quem é o juiz? O juiz é Deus o Pai. Na segunda fase comprovativa, os juízes são os santos. A terceira fase, quem é o juiz? João capítulo 5, verso 22 diz: ao Pai ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao seu Filho Jesus Cristo. Jesus, ele é o juiz executivo. É ele que bate o martelo final. Quem é o advogado? Não há. Quem é o acusador? Satanás. E agora ele está apresentando os seus argumentos. Ele agora está ali. Quem são as testemunhas? Continua sendo os anjos.
E quem são os réus? Os ímpios. Qual é a diferença na terceira fase? Que eles ressuscitaram e agora ouvirão a sua sentença. É o momento final. E sabe o que é interessante, querido? Quando esse grupo de pessoas ouvirem a sua sentença, a Bíblia diz que todos dobrarão os seus joelhos e dirão que Deus é justo. Agora o que me chama a atenção é um texto de Apocalipse, capítulo 21, verso 4. Porque lá diz que naquele grandioso dia, Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Mas se você perceber, esse contexto de Apocalipse 21, verso 4, é depois do milênio. Imagina, os santos já viveram 1000 anos no céu com Jesus Cristo. Então vamos chorar na nova terra? O texto diz que sim. Porque ouviremos o último clamor do universo. A última oração do universo é um ímpio pedindo para ser destruído, para que o pecado não seja perpetuado. Imagine um pai, imagine uma mãe, imagine um cônjuge olhando de dentro da cidade santa, olhando para fora e vendo as pessoas sendo destruídas pelo fogo. O mesmo fogo que destrói é o mesmo fogo que purifica a terra. E aí o livro de Zacarias, capítulo 14, diz que Cristo então desce, ele pisa no Monte das Oliveiras, abre-se um vasto vale para o Oriente e para o Ocidente, para que a nova Jerusalém então possa repousar sobre a terra. E ouvimos então uma frase solene dizendo: fim do pecado. Fim do pecado. Há uma única música em todo o universo que diz que Deus é amor. Amigos, estamos dentro da fase investigativa. Os nossos nomes estão sendo trabalhados no céu. Existem 3 livros. O livro da vida é quando eu e você somos batizados, o nosso nome é registrado lá. Você já foi batizado? Ainda não? Não seria prudente você aceitar a Cristo hoje? A Bíblia diz que todo aquele que crer e for batizado será salvo. Não seria prudente você marcar essa decisão no seu coração: eu quero ser batizado? O livro memorial, o seu sofrimento, a sua dor, a sua lágrima, tudo é registrado pelo Criador. Mas amigos, se existe uma coisa que não pode acontecer conosco, é ter o nosso nome escrito no livro de registros de pecados. Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para você. A notícia boa é que Cristo está voltando, amém? A notícia ruim é que Cristo está voltando. Que possamos estar prontos para ter o encontro com Ele. Que Deus te abençoe. Se for o seu desejo, ore comigo neste momento. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo estudo da Tua Palavra. Obrigado por entendermos um pouco melhor o assunto do juízo final. Abençoe-nos e ajude-nos a tomar uma decisão ao Teu lado, no nome de Jesus. Amém. Ok, amigos? Fiquem na paz e até o próximo vídeo.